Mulheres de Esperança. Sabias que a religião ou a espiritualidade pode afetar a nossa saúde mental, tanto de forma positiva como negativa? Aí está uma grande verdade, Sónia. Olá, querida amiga, aqui nos encontramos para abordar mais um tema do teu interesse. Relembramos que podes ouvir ou voltar a ouvir esta série de episódios no Spotify, no twr360.org e Google Podcast ou através da rtmportugal.org. Recordamos ainda que podes acompanhar todo o nosso conteúdo no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. E se ainda não fizeste, subscreve o nosso canal e segue-nos nas redes sociais. Hoje vamos falar sobre como a religião está associada a um sistema de crenças, práticas, rituais e símbolos concebidos para facilitar a um poder superior. No entanto, a espiritualidade está ligada a uma busca pessoal de respostas a questões sobre a vida e o seu sentido, sobre a relação com um poder superior. É um conceito mais abrangente que pode ser expresso através de diversas formas, como a arte, a natureza e, entre elas, a prática religiosa. Deixámos-te curiosa? Então fica desse lado. Mulheres de Esperança, segue-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Subscreve o nosso canal no YouTube e ativa as notificações. Apesar de serem conceitos distintos, ambos enfatizam a profundidade do significado e do propósito da vida e ambos podem ter um grande impacto na saúde mental. Nem mais, Miriam. A religião ou a espiritualidade surtem impactos extremamente positivos, pois podem ser vistas como uma forma de ajudar as pessoas a compreender o mundo e permitir que lidem com situações estressantes a longo prazo eficazmente. É possível construir uma rede de apoio, o que dá um sentimento de pertença a uma comunidade. Também estimula crenças positivas, isto é, as crenças e práticas religiosas podem mesmo ajudar as pessoas a lidar melhor com fatores de stress e dar-lhes conforto, sensação de controlo e esperança. Isso é extremamente interessante. É por isso que normalmente as pessoas mais religiosas ou consideradas espirituais olham para a vida de uma perspectiva completamente diferente das outras, muito mais positiva e alegre. A sua fé é fundamentada e por isso dá-lhes segurança para enfrentar o dia a dia. Pesquisas apontam que o envolvimento religioso está relacionado a melhores resultados na recuperação de doença física e mental, na manutenção da saúde mental, física e da longevidade. Os profissionais de saúde identificam a religião como um fator que contribui para a saúde mental do indivíduo quando ela se apresenta como um recurso de reinserção social, um espaço de trocas afetivas e um local de apoio social. Alguns profissionais apontam que pacientes com vivência religiosa ou espiritual usavam menos medicação e tinham uma melhor qualidade de vida do que aqueles que não possuíam um sistema de crenças. Que incrível! Mesmo. Há um estudo feito que compara a cultura norte-americana e a do Reino Unido e que afirma que não há diferença quando se relaciona prevalência de transtornos mentais entre pessoas religiosas ou não, mas assinala que a religiosidade ou espiritualidade está associada a uma melhor saúde mental. Entre os 7.000 participantes do estudo, 35% tinham uma compreensão religiosa da vida, professavam uma religião. 19% consideravam ter uma vida espiritual e 46% não tinham religião ou cultivavam uma vida espiritual. Entre as pessoas que não eram religiosas nem tinham uma vida espiritual, 73% já tinham tido alguma experiência com drogas na vida. Cerca de 56% afirmavam que comiam mal e 95% queixavam-se de ansiedade e fobia ou apresentavam algum transtorno neurótico. Também foi observado que esse grupo utilizava mais medicação psicotrópica quando comparado com os que professavam alguma religião ou afirmavam ter uma vida espiritual. A pesquisa aponta que sem uma crença, fé ou interesse religioso, esses indivíduos ficam vulneráveis no sentido de não pertencerem a um grupo social, não tendo, portanto, o apoio desse grupo quando necessitam. Construir uma rede de apoio na nossa igreja ou comunidade religiosa é tão importante. Reduz a sensação de solidão, tristeza e insegurança, estimula a fé, alegria e paz, contribui para a autoestima e identidade, entre outros.
Apesar da espiritualidade e a religião terem inúmeros impactos positivos, infelizmente, muitas pessoas associam-nas a conceitos negativos, o que pode ser extremamente prejudicial para a saúde mental. É verdade, Miriam. Infelizmente, isso é uma realidade. Alguns profissionais de saúde afirmam que a religião, tendo um impacto negativo na vida dos pacientes, pode desequilibrá-los e pode destabilizar as suas relações sociais, dificultando o tratamento. Para algumas pessoas com transtornos mentais, atividades religiosas que as expõem publicamente como alguém possuído por uma entidade do mal ou algo correlacionado geram sofrimento e constrangimento, o que contribui para o isolamento social. A partir desse momento, identificaram que os sintomas se agravavam e que, quando essa situação não é rapidamente resolvida ou amenizada, o quadro agudo instala-se. Por vezes, a religião ou espiritualidade gera dúvida, questionamento, sentimento de culpa, conflitos com outros indivíduos crentes, percepção de distância ou visão negativa de um poder superior. Os familiares não religiosos que colaboraram com a pesquisa apontam que os seus membros portadores de transtornos mentais, quando apresentam envolvimento ativo em atividades de cunho religioso, que se caracterizam como fanatismo, em geral, têm crises mais frequentes com manifestações e discursos de cunho religioso. Isso é percebido como prejudicial para as relações familiares, pois eles atribuem o adoecimento ou não envolvimento da família à convivência religiosa ou espiritual. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Bem-vinda de volta, minha querida amiga. Hoje estamos a falar sobre religião e espiritualidade na saúde mental. Existe consenso entre cientistas sociais, filósofos e psicólogos sociais de que a religião é um importante fator de significação e ordenação da vida, sendo fundamental em momentos de maior impacto na vida das pessoas. Espiritualidade diferencia-se do conceito de religião por ter significado mais amplo. A religião é uma expressão da espiritualidade, e espiritualidade é um sentimento pessoal que estimula um interesse pelos outros e por si, um sentido de significado da vida capaz de fazer suportar sentimentos debilitantes de culpa, raiva e ansiedade. Religiosidade e espiritualidade estão relacionadas, mas não são sinónimos. Religiosidade envolve um sistema de culto e doutrina que é compartilhado por um grupo e, portanto, tem características comportamentais, sociais, doutrinárias e de valores específicas, representando uma dimensão social e cultural da experiência humana. Espiritualidade está relacionada com o transcendente, com questões definitivas sobre o significado e propósito da vida e com a concepção de que há mais na vida do que aquilo que pode ser visto ou plenamente entendido. Alguns estudos demonstram que existem dois tipos de religiosidade, a intrínseca e a extrínseca. Na religiosidade intrínseca, o indivíduo realmente acredita e procura viver a sua fé. Trata-se de uma religiosidade madura, saudável e boa, sendo o princípio motor da sua vida. Na extrínseca, a religião é um meio para atingir outros fins, como, por exemplo, uma conversão com finalidade de casamento, ou por status, ou porque é boa para os negócios e está relacionada à intolerância e ao preconceito. A religiosidade implica uma mobilização de energia positiva, a fé. As pessoas que têm fé sentem-se mais fortes para enfrentar as dificuldades e continuar a lutar pela sua sobrevivência, acreditando que serão curadas dos seus males. A fé faz o indivíduo acreditar numa provisão sobrenatural, capaz de intervir favoravelmente na sua situação concreta de vida e, especialmente, no caso de doença mental, no curso de doença e nos seus efeitos na vida cotidiana. Miriam, estou intrigada sobre o que é que a Bíblia diz em relação à religião. Sei que o próprio conceito de religião significa religar, conectar com Deus, mas o que é que Jesus diz sobre isto? Bem, Sónia, como disseste e bem, religião é religar a Deus. É por isso que há tantas religiões que nos tentam ligar a Deus. Contudo, a Bíblia é muito mais que uma religião. Ela é a palavra viva do próprio Deus. O problema das religiões humanas é que elas não conseguem nos unir a Deus pelo nosso próprio mérito ou esforço. Por exemplo,
Se formos a um aeroporto e quisermos viajar para algum lugar, como por exemplo Espanha, nem todos os voos vão dar a esse destino. Há apenas um caminho, um destino. Excelente exemplo, Miriam. A Bíblia diz que Deus sabe disso. Por isso, Ele veio à Terra através de Jesus Cristo. Ele fez o que nós não conseguimos. Por causa de Jesus, nós podemos estar unidos, ligados com Deus. A Bíblia afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Também afirma que Ele é a porta. Essa é a verdadeira religião. O único meio de chegar a Deus é Jesus. Quem aceita Jesus como o seu Senhor e Salvador torna-se parte da verdadeira religião como discípulo de Cristo. Essa religião atua primeiramente nos nossos corações, não apenas nas ações externas, apesar de também ser um resultado da conversão. As outras religiões que não pregam a Bíblia, por vezes até distorcem o Evangelho. São religiões inventadas por homens, que dependem do nosso mérito, das nossas ações. Jesus constantemente repreendeu e chamou a atenção os religiosos da altura, porque as suas ações eram hipócritas e a sua fé vazia. Eles não faziam o que está escrito em Tiago. A pura e verdadeira religião de diante de Deus, nosso Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e afastar-se da corrupção do mundo. Infelizmente, encontraremos em várias comunidades religiosas estes fariseus, pessoas corruptas, intriguistas que julgam os outros e não ajudam os mais necessitados. Encontraremos pessoas falsas e egoístas. As igrejas não são a exceção. Não são perfeitas. São feitas de pessoas imperfeitas. Essa é a realidade. No entanto, é importante salientar que Deus é quem importa e que quanto mais ligados estamos a Ele, mais capacidade e maturidade teremos para lidar com pessoas difíceis. Existem coisas más e boas em todos os lugares. Focar naquilo que a religião tem de bom para nos dar é essencial para uma saúde mental equilibrada. Podes estar magoada com alguma pessoa, comunidade ou líder em específico, mas não te afastes de Deus e dá uma oportunidade de te conectares com Ele e às pessoas que são maduras espiritualmente. Sabias que o Espírito Santo te capacitará nessa tarefa? Ele é contigo. Que tempo maravilhoso! Na próxima semana estaremos juntas com mais um episódio sobre saúde mental. O que é que estás a achar? Queremos muito saber a tua opinião e por isso aguardamos o teu feedback o mais cedo possível. Encontra a esperança hoje! Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.